Ó, parte 2 do The Big 11. Eu puxei 2.800 mil dólares. 2.800 mil. 2.800 mil dólares. Não viu a parte 1? Tá aqui, ó. Vamos direto pro vídeo. A gente tinha parado nesse Dama Vala, né? Então, seguinte. Olds. Walk. E abriu, tamo bem deep, vamos defender. Acertar trinca. Board bem seco, esse beta, dá pra dar esse primeiro call. Eu foldei, cara. Eu tô mais meio pote. Vamos ver no HUD dele se tinha alguma coisa. Esse cara aqui ele era um regular. Não sei porque o CBT é um erro. Ele tinha 78% de CBET. O que é alto. E mesmo ele CBTando contra 2 da UTG, que é um range MP, na verdade, que tem uns buracos, né? Que é um range mais forte. Aqui a gente tem que dar esse primeiro call ainda. Tá ganhando de todas as high, tá ganhando. Ele pode estar CBTando todas as Broadways, alguns suíte de connectors que ele tá abrindo. Simplesmente por ser um board seco. Que não vai conectar muito com nossos ranges. Então tem que dar esse primeiro call aqui. Não sei porque eu foldei, desatenção. Abriu, só call também. A gente só vai tripetar essa mão aqui se for algum jogador tipo meio call station. Um Donkey que abre e que joga bastante de call, não é muito de forbetar e tal. Daí é bom a gente tribetar, porque daí ele vai. Ele vai dar call e daí tipo ele vai dar call com mãos piores, tipo Rei Dama, Dama Vala, Dama 10. Por esse tipo de jogador. Agora, tipo, pegar esse As e Dama Suite que vai jogar super bem o pós-flop. Tribetar, e daí a gente toma uma 4bet, vamos supor. A 600 ele faz 1.400 aqui. Aí tu vai ter que foldar teu As Dama. Suited, né? Ipadinho. Que tem uma equidade super boa, que joga super bem o pós-flop. E muitas vezes a gente vai tribetar isso aqui também, ele vai largar, daí um rei dama off, por exemplo, um dama vala suited, ele pode acabar largando. Um dama 10 suited, dama vala suited muitas vezes ele vai jogar de call. Mas ele pode ser que ele largue, e ele tá abrindo da TG, eu tribetando do cutoff. Mas um dama 10 suited, por exemplo, ele vai largar, e daí a gente tem a dama que tá com o Kikeras, que tá completamente dominando esse range dele. Então é interessante de call. E rei dama, ele abriu de check. Aqui dá pra checar também. Eu acredito que ele possa estar checando os reis também. Ele pode estar checando damas. Ele pode estar checando, por exemplo, um par de as se ele tiver. Ele pode estar indo pra check call com mãos como 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10. Mãos como as valete, as 10 também ele pode estar indo pra um check call. Por ter um as high, né? E uma certa equidade. E também a maior parte do meu range aqui vai ser Broadways. Então eu vou acertar bastante esse board aqui. Então é interessante ele ter uma estratégia de checar o range inteiro dele nesse tipo de board. Eu ainda ganho call de pares menores, né? E eu ganho call de damas piores também. Eu ganho call de flush draw, mas flush draw acho que ele se beta mesmo assim ainda. Eu ganho call dos as highs, então acho que é interessante que a gente betar. Aí betei. Legal. Ele pagou. Eu disse que ele ainda pode ter o rei, né? E agora o meu segundo barril vai fazer ele largar todos esses pares menores. E os ases vai fazer ele continuar com o rei. E eu não vou ter esses 13 trits de valor com a dama. Então acho que é ok, a gente tá check aqui. Aí checkei. Ele checkou, agora tem que ir pro valor, né? Se ele tiver o rei, ele nunca vai dar esse check nesse 9. Ele pode ter vala 10 suited no range, mas eu acho que ele sai liderando também. E a gente tá extraindo de damas piores. E pode ser que ele venha dar um call com 10-10, vala-vala ainda. Que tem que betar, né? Principalmente pra extrair de damas piores. Ele foldou. Provavelmente ele tinha um par baixo aqui ou algum as high. 7, bem tranquilo, jogar só de call. E aqui, fold. Erramos completamente o board. Par de rei, tribet. Nice.
Size de tribet fora de posição vai ser 3.5x. Explorativamente, contra jogadores mais fracos, dá pra fazer um pouco mais fraco quando a gente tá com bluff. É o que eu acabei fazendo aqui. Fiz, sei lá, 3.1x isso aqui deve ser. Nem pra induzir ele a vir pro jogo. Mas se fosse um regular que eu tivesse, sei lá, 1000 mãos dele, jogasse direto com ele, aí 3.5x, porque seria o size que eu faria com bluff, com todos os meus bluffs seria 3.5x, então eu tenho que fazer com meus valores também. Agora contra jogadores que a gente não joga, não vê muitas vezes nas mesas, é ok a gente tentar induzir com sizes menores. Ele deu call, deixa eu ver, deu call, as rei, standard. Fold, ok. Contra essa posição aqui a gente não tem como jogar, a range dele é muito forte, o Vala 10 vai estar totalmente dominado. Ele vai ter Vala Rei, Vala Dama, As Valete, As 10, todas as mãos que a gente tá jogando muito mal contra ele. Se eu fosse querer jogar esse Valete 10 aqui, eu jogaria de tribet. Mas daí eu teria que ter alguma note específica, que esse cara aqui tá abrindo bastante coisa. E daí de tribet, mesmo que a gente tome call, estando com um Valete 10 que é uma mão dominada, muitas vezes a gente vai se betar e vai passar. Fold aqui, vamos abrir. Vem um clique, tribet, né? 2.5, 2x, que dá pra dar esse call bem tranquilo e... Só contra esse aqui já daria por set value, né? Eu teria que pagar 250. Jogar pra trincar. Agora esse outro aqui entrando ainda me dá mais odds ainda pra tentar trincar. O que representa esse tribet de 2x dele aqui? Os Donkey, eles não sabem que size que eles têm que utilizar pra tribetar. Então esse cara aqui provavelmente é um jogador recreativo. Ou um regular, ok, vai usar pelo menos 2.8x aqui, mas normalmente vai ser 3x. E um jogador recreativo ele não sabe utilizar size de tribet, então por isso que muitas vezes a gente vê clique tribet, a gente vê esses tribet de 2x. Mas tu tem que tomar cuidado que é valor. Tipo, ele tá olhando a mão dele, eu tenho uma mão de valor, eu vou tribetar, só que ele não sabe qual size utilizar. Mas é valor. Então a gente vai sempre jogar com cautela contra um Donkey que é agressiva pra cima de ti. Porque ele não vai ter quase tribet light no range. Agora se tu vê que ele tribetou light, aí tu tem que fazer note nele. Aqui vai acertar absurdamente o range do Cloud. Só vamos foldar. Tranquilo. Abrimos. Passou. Defendemos. Pode multi-way, 10 e 8. Vai flopar bem. Mas a gente não vai se apegar muito top pair, né? Esses spots aqui que a gente tá muito deep. Vai tentar fazer uma sequência, vai tentar fazer uma trinca, uns dois pares. Se não fizer isso, a gente não vai ficar atolando. Peguei uma broca. Rodou em check. Quem que era o agressor inicial da mão? Foi o UTG que abriu. Como é multi-way pot, ele pode ter ainda todos os overpairs dando esse check aqui. Porque tem boas chances de alguém ter o 9 aqui, então não dá pra dizer que o range dele tá capado. Ou seja, que o range dele tá fraco aqui. Por ele checar nesse flop. Porque ele vai checar mesmo tendo tipo um as-as, ele pode dar o check aqui. Porque ele não vai conseguir betar 3 vezes, entendeu? Ou se ele betar o as-as e ele tomar um check raise aqui, ele já tá com uma situação muito ruim. Então ele pode checar aqui e betar turn river. Então ele pode ter ainda mãos fortes no range. 5. É multi-way pot, tem 4 jogadores, não vale a pena sair blefando essa mão. Ele fold. Ok. Só uma broca, né? Fold. Jogador de 20 blinds. Abriu. Normalmente eu pego esse rei dama aqui, eu botaria no meu range de tribet. Ele tem 24 blinds. E ele era... aqui ó. Eu abri as estatísticas dele. Ele era um jogador que tinha 10% de pra flop e raise, com 24 blinds. Então ele é um jogador bem tight.
E o Kanz aqui da esquerda, ele tinha um VPP de 28%, ou seja, ele jogava 28% das mãos. O que é um pouquinho alto, né? Até 24% é ok. 28% já é um pouco alto. Mas não dá pra dizer que ele é um donkey completo. Pode ser a amostragem, só tinha 47 mãos dele, então pode ser por isso. Então esse cara aqui, como eu observei que ele era um jogador tight, e ele tava abrindo da UTG com 24 blinds, ele já é um jogador tight normalmente, eu preferi não tribetar. E se eu fosse tribetar seria um squeeze, eu teria que fazer 1200, e daí fazer 1200 pra foldar pro shove dele. E esse cara aqui tá pagando aqui do meio da rua também, isso aqui, mesmo ele sendo um cara que paga um pouco mais, representa um pouco mais de força. É ok eu squeezar aqui, fazer esses 1200, mesmo assim foldar pro Belga, mas é ok jogar de call também. Eu tenho posição e ele vai. O c-bet dele vai ter que ser contra dois jogadores, então muitas vezes ele vai acabar não querendo c-betar. E eu vou poder ver o turn muitas vezes de graça. Aqui já. Horrível, né? Tem as no range dos dois. Esse cara aqui muito bem pode ter as valete e as dama. Não vamos tentar comprar isso. Multi-way pot também. Abrimos, tranquilo. Tomamos 2 call, 4 call, 3 call aqui. Já vamos desistir direto. Grande chance de algum desses caras ter o as, ou se eles não tiverem o as, eles vão ter valete 10 suited, eles podem ter 6 e 7 suited, eles podem ter dama 10 suited. Nenhuma dessas mãos vai largar pra uma aposta minha. Então, no mínimo, se eu betar uma aqui, eu vou ter que vir com duas. Só que eu tô apostando contra 3, né? Não vale a pena. Zero equidade que eu tenho nessa mão. Vamos só desistir. 10 e 3. Eu ganhei o walk. Ah. 8 e 10. Eu joguei só de limp. Vamos ver quem que era o Cloud. É interessante vocês verem, sempre tentarem distinguir se o jogador na Big Blind é um regular ou é um Donkey. Aqui eu vi que ele é um Donkey, tá? Então contra um Donkey, eu não vou foldar nada no Small Blind. Eu vou dar limp com todas as minhas mãos fracas e medianas, tá? Porque dificilmente ele vai me punir por ser Donkey, ele quer ver flop. Ele não conhece a estratégia de dar raise pra ser beta flop e puxar o pot. Então, como ele vai deixar eu ver muitos flops, eu vou limpar tudo que eu tenho. Mesmo que eu tenha 2 e 7. E daí, boards secos, eu já saio boards secos, tipo, com cartas dobradas, ou tipo, rei 7 e 2. As 9 e 4, que não tem, tipo, pedida pra nada, assim, entendeu? Tu pode sair liderando uma blind que vai passar muitas vezes. E o que eu vou dar raise aqui? Eu vou dar raise com as minhas mãos fortes mesmo. Eu dei check. Dá pra ter betado uma blind, mas aqui eu acho que é meio difícil o Donkey me largar alguma coisa. Se ele tem um 7, ele vai me dar call. Se ele tem um 10, ele vai me dar um call. Se ele tiver qualquer par, ele vai me dar call. Se ele tiver uma copas, que seria um flush draw, ele daria call. Mas eu tenho o segundo par e uma broca, né? Era ok ter betado. Chequei de novo. Agora quando ele não beta esse flop aqui, eu acho que eu achava que eu já tava ganhando, né? Eu acho que ele não tem nem 6, 8 ou 9, ele não tem. O 9 ele betaria sempre, né? O board totalmente molhado. Mesmo ele sendo um donkey, ele sabe que ele precisa de alguma proteção, então ele betaria esse 9. E aqui eu iria pra um check call, né? Como o range dele é muito amplo, até pra deixar ele blefar um pouco. Mas seria ok também betar. E aqui vamos de novo pra check call. Quando ele dá esse check de novo, aqui é a mesma coisa. Se ele tem o rei, ele vai betar, justamente porque é muito molhado o board. Tu tem um rei 2 aqui, tu vai betar. Porque o outro jogador, ele tendo um DS e vir um 7, ele faz sequência. Se ele tiver uma copas, vai ter muito river que vai completar flush draw. Fazer flush. Se ele tem o rei, ele beta. E se eu apostar aqui, ele vai foldar. Quase tudo. Então eu vou dar check pra ver se ele inventa alguma coisa, né? Bom, ele tinha as dama. Viu? Dei limp com 8 e 10 e ele não me puniu com as e dama. É um erro grosseiro, né? Deixou eu ver o flop e deixou eu puxar. Folds. Paletes. Vamos abrir.
Dois call, board bosta. Esses caras que te pagam em posição. Ah, mas esse aqui é o Donkey, né? Mas normalmente se é regular te pagando em posição, eles normalmente vão ter Broadways, né? E aqui conecta com todos os Broadways. Se o cara não acertou alguma coisa, ele tem no mínimo uma broca, ele vai pagar da CBET. Eu tenho Vala Vala, ainda tem valor de showdown, não tem por que betar aqui, eu não vou conseguir fazer largar um asa ou um dama. De jeito nenhum. Ele apostou. Eu vou dar esse primeiro call ainda porque ele tem o VPIP de... Cadê? VPIP de 31%. Ou seja, o que significa isso? Eu consigo ver isso por culpa do programa. Se vocês não têm o programa, é bom vocês observarem a mesa, né? Pra tentarem distinguir quem são os donkeys e quem são os regulares. Os donkeys, normalmente, eles vão pagar vocês com muitas mãos. Porque eles gostam de ver muitos flops. Os regulares, eles já sabem que é melhor jogar um pouco mais tight contra alguém que tá agressivando. Então, como esse cara é um donkey, ele vai ter um range muito amplo ainda. Ele vai estar te dando call com muita coisa. Então, ele vai blefar muito mais do que ele deveria. Porque é meio frustrante, né, pra um donkey ficar vendo flop toda hora e não puxar pote nenhum, né? Porque a maioria das vezes a gente vai errar os flop. Então ele vai blefar um pouco, muito mais do que deveria. E aqui ele ainda tem flush draw. Que eu posso estar ganhando. Ele pode estar betando 6 ainda. Mais difícil. E ele pode ter ar completo, eu não duvido disso num donkey, né? Então a gente vai dar esse primeiro call ainda. Ele betou menos de meio pote. Mas se ele vem com o segundo barril agora tem que foldar. 600, 800, cara. Mas mesmo assim. O que acontece é que o field, os jogadores eles tendem, quando eles estão com bluff, eles tendem a betar mais forte. Eu acho que se ele tem o 6 aqui, ele vai jogar de check e vai jogar de check river também, porque ele já tem um valor de showdown. Esse 800 parece que é uma blocking bet, tipo, betar 800, meio que pra poder dar check no river, entendeu? E eu não sair apostando no river, algo assim. Então, normalmente ele vai ter uma dama aqui. E pode ter algum as fraco ainda. Não vale a pena ficar se levelando. Só folda e segue o jogo. E10 vamos foldar aqui do início da mesa. Donkey abriu, vamos foldar. Aqui eu devia ter jogado. 9-2, é aquilo que eu falei, é o mesmo Donkey, dá pra jogar com o range inteiro. Se vir um board seco, a gente sai liderando uma blind, vai passar. Também não é o fim do mundo, né, foldar o 9-2. Tipo, é uma das piores mãos possíveis do baralho. Mas dava pra ter dado limp. Ele vai checar, ele checou as damas antes. Eu ia ver o flop de graça. O investimento de 100 ficha é muito barato. É que dei call. Ai. Osmar Almeida. 22 blind. Não, isso aqui é um erro, cara. Não posso dar esse call aqui. Não... Esse aqui é um regular. E ele tem 19% de preflop raise. Tipo, ele aumenta bastante ao analisar esse número. Um padrão seria 16, 17%. Que é mais ou menos o que eu aumento no preflop. Agora esse cara é bem agressivo, ele aumenta bastante coisa. Ele tem 22 blind, as damas tá na frente do range dele. Eu posso muito bem aqui. Eu poderia muito bem dar um resteal, né? E tentar puxar o pote direto. Só que daí eu não posso dar esse all-in reto direto, né? Por quê? Tem outro cara aqui pra falar ainda. E... tem esse jogador aqui, né? Tipo, é muito over fazer isso. Mas aqui cabia tranquilamente pegar e fazer 1.600, fazer 2.000. 2.000 eu acho que é legal, bem legal aqui. Por quê? Daí esse cara que já tá, ele já sabe assim, ó. Eu botei 2.000 aqui, eu não vou mais foldar. Se ele ter chovado, pode dar call bem tranquilo. Ele vai estar chovando ainda vala-vala aqui. 10-10, dependendo do jogador. Daí tu tá flipando. Só que o ponto é que a maioria das vezes ele vai largar a maioria das mãos que ele abriu. E daí tu vai puxar 1.325 limpo. E esse cara aqui vai estar dando esse call aqui com rei dama, dama vala. E... ele era um donkey também? Vamos ver se ele era um donkey. Ó, esse jogador aqui joga 32% das mãos, joga 1/3 das mãos. Ele vai estar dando call com muita dama pior que as minhas. Entendeu? Dama 10 suited. Capaz de ele estar dando call de dama 10 off aqui. E... então esse range desse cara aqui é muito fraco e esse parceiro abre bastante coisa. Então a maioria das vezes vai passar aqui. É um erro bem forte não ter squeezado essa mão. Bastante desatenção, devia estar em muita mesa nessa hora.
Mas tem que squeezar isso aqui. Isso que é o legal da gente fazer review de torneio, né? Eu não tinha feito a review desse torneio. A gente acaba encontrando alguns erros. Faço aqui 1600 ou 2000. Daí esse cara folda. Muitas vezes esse cara aqui vai foldar também. E outras ele vai me dar call, mas daí quando ele me der call eu tenho as e dama. No que eu acertar o as ou a dama eu vou estar por 100% de certeza na frente dele. E muitas vezes que eu não acertar nada, ele também não vai acertar nada. Você betar, vai passar. Se eu não se betar, eu se beto no turn e vai passar daí. Ah. Deprimente. Só call 10 dama aqui. Que os dois betaram. Ele betou contra 2 aqui. Isso aqui demonstra bastante força. Mesmo sendo um terço. Mas a gente aqui, contra ele, a gente vai atolar, né? A gente tá bem na frente. Contra o Donkey, a gente tá super na frente. É um board bem molhado. Vai ter um monte de turn ruim. Eu acho que aqui é bem interessante a gente já ir pra um check raise, né? Ele não vai largar dama rei aqui se ele tiver, por exemplo. E já atolar contra ele é bem de boas. Ele pode ter dama vala suited, pode. Mas a gente já tem uma dama, diminui a probabilidade. E não vamos ficar enxergando fantasma, né? Ele tem um monte de outra coisa. Ele pode ter dama 10, suited também. E o principal mão dele aqui que a gente teria extraindo era dama rei, né? Daí tem flash draw, tem duas pontas pra todo lado. Se o Donkey aqui tem 9-10, já um 9-10 suited ou um 9-10 off, mesmo que pode ser que ele tenha. Já vai ter uma cuidade boa pra acertar as duas pontas dele ou o flush. Então aqui o melhor seria dar um raise. Me diz que eu me fala que eu dei um raise. Eu tava com medo já, joguei esse pré-flop tão mal. Se eu não desse raise aqui eu ia ficar triste demais, cara. Ele chovou, foldou, pagamos, par de rei. Então mudei a dama no river. É um cara agressivo, cara. É óbvio que ele vai ter par de rei, às vezes pode ter par de as também. Mas não dá pra ficar enxergando fantasma, né? Tipo, tu tem as damas aqui contra um cara de 20 blinds. Tu tem top pair e top kicker. Tu não precisa ficar se preocupando em se tu vai perder o pot com 20 blinds. Tipo, atolar aqui com 100 blinds, aí já seria, tipo, ó, aí tu tem que abrir teu olho, né? Mas esse cara tinha 20 blinds, o pot já tava bem grande. E, tipo, muitas vezes aqui ele vai foldar pra esse meu raise. Tipo, a maioria das vezes ele vai foldar pra esse meu raise e outras vezes ele vai atolar ali as damas também, que a gente vai estar empatando, ou ele vai atolar o dama rei, porque ele tá curto. E o pot já tá muito grande, então ele vai atolar essas mãos. E aí a gente vai puxar o pot. Entendeu? Mesmo que ele foldasse aqui, eu já ia puxar todo esse pot aqui, é um pot de 5 mil. É 5 mil com isso aqui, com os meus 2 mil, né? Mas é 3 mil. E outras vezes o Donkey aqui ia dar call, tipo, com dama 10, dama 9. Flush draw, 2 pontos, a gente ia betar a turn e ia passar. Então, não é enxergar fantasma, né? 22 minutos. Vamos parar essa parte aqui. É isso aí, essa foi a parte 2, parte 3 só aí logo na sequência. Os próximos dias ela já tá gravada. Então se inscreve se tu ainda não é inscrito, deixa o like, comenta se gostou do vídeo e me segue lá na Twitch, que o link tá na descrição e lá acontece muito poker, umas 3, 4 vezes na semana. Um abração.